Aqui estamos novamente, queridos, para compartilhar da palavra de Deus. Assim, um coopera com o outro. É sobre cooperação que eu quero falar hoje, né? Nós estamos estudando essa semana sobre o caráter, né, do verdadeiro cristão, aquele que realmente ama o Senhor Jesus, que é instrumento nas suas mãos, não é, queridos? E aqui eu quero falar um pouquinho, né, sobre a cooperação. Nós estamos na prática fazendo isso na cooperação. Eu estudo, por exemplo, né? Eu estudo os estudos, escrevo os estudos, depois eu gravo os estudos e os irmãos me ajudam distribuindo para outras pessoas conhecerem e amarem o Senhor Jesus. E isso está acontecendo, né? De vez em quando vem ali um comentário sobre um vídeo de pessoas que eu nunca vi na vida. É muito interessante, é muito bom e eu quero agradecer essa cooperação que os irmãos estão dando, porque nós não estamos aqui engrandecendo aquele que fala, né? Estamos engrandecendo, é claro, o Senhor Jesus. Tanto é que eu não peço para colocar joinha, se inscrever, mas isso é por conta do coração de cada um, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? Eu ganho estudando a palavra do Senhor, compartilhando a palavra do Senhor, né? E agora, então, tendo a alegria de saber que os irmãos estão dando um empurrãozinho, os irmãos estão cooperando com o Evangelho, como o apóstolo Paulo disse, né? Da cooperação dos irmãos de Tessalônica. E eu quero falar sobre isso. A cooperação entre os cristãos é essencial para os empreendimentos religiosos. Que frase cumprida! Né? A cooperação entre os cristãos é essencial para os empreendimentos religiosos. E eu separei 6 empreendimentos, existem muito mais. Empreendimento, nós não estamos falando de construção de templos, não é? Construção de institutos bíblicos, não esse tipo de empreendimento que no uso diário da palavra significa construção de prédios, né? Mas é no projeto de cada um. Isso, no projeto de cada um. Cada um de nós foi escolhido por Deus, foi salvo por Deus, e Deus deu para cada um de nós um dom espiritual. Nos deu uma tarefa no corpo de Cristo. E cada um tem que descobrir qual é esse dom espiritual que ele tem, essa habilidade espiritual, não é? Que só o irmão sabe fazer, né? Descobrir, desenvolver, e nós outros que não temos o mesmo dom, temos que conhecer os empreendimentos, os projetos individuais para apoiar os irmãos nesses projetos, desde que sejam para a glória de Deus. E o primeiro deles, a primeira tarefa nossa como cooperadores, nos diversos projetos, nos empreendimentos espirituais dos irmãos, é o sustento em períodos de fraqueza. Não é porque nós amamos o Senhor nos ama, que nós não vamos ter momentos de fraquezas no nosso ministério. Tanto o ministério pastoral, como dos presbíteros, professores de escola dominical, diáconos, enfim, todo membro de igreja, todo salvo deve ter um projeto de vida, projeto de evangelização, de glórias a Deus. E às vezes nós encontramos fraquezas, isso acontece muito. Eu quero ler o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 12. O que aconteceu quando o povo estava em guerra e Moisés levantava as mãos para abençoar o povo, mas as suas mãos ficavam pesadas. Quando ele está cansado, quando aquele que está fazendo o projeto está cansado. Sim, porque cansa. Cansa colocar os nossos projetos espirituais para diante. Mas aí Deus permite esse cansaço para que aconteça isso, para que exista um sustento dos demais irmãos nesse momento de fraqueza. Êxodo 17, 12 diz assim: Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e
Ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Conforme ia caindo a mão, Arão e Hur levantava as mãos para Moisés continuar abençoando o povo. A cooperação, o sustento em momentos de fraqueza. Um outro texto que eu quero ler está no primeiro livro escrito por Samuel, capítulo 14, versículos 6 e 7. Primeiro livro de Samuel, 14, 6 e 7, encorajamento nas batalhas do dia a dia. Aqui nós temos uma conversa entre Jonatas e o seu escudeiro, aquele que caminhava com ele quando Jonatas ia para as batalhas. Então, primeiro livro de Samuel 14, versículos 6 e 7, nós vemos uma cooperação, um encorajamento no meio dos conflitos. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo o inclinar do teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha. Eu vou junto com você. Eu estou lá nos seus conflitos. Conte comigo. Nós vamos vencer esse conflito juntos. Ou em oração, ou participando ativamente do projeto do irmão, porque cada membro da igreja tem um dom. O relógio, para trabalhar direitinho, ele precisa de todas as suas engrenagens. Se uma engrenagem der um probleminha, todo ele para. E cada engrenagem é um membro da igreja. Por isso que a gente fala assim, a nossa igreja tem que ser um reloginho. Tem que ser um reloginho para encaixar tudo direitinho e funcionar bem. Você é importante para todos os projetos que existem na igreja e na vida de cada cristão. Mais um texto, segundo livro dos Reis, segundo livro sobre a vida dos reis, capítulo 6, versículos 1 a 3. Esta cooperação ensina os homens a melhorarem suas condições de vida. Olha só, cumprido, né? Inspira os homens, os demais cristãos, a melhorarem as suas condições de vida. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele ordenou: eu irei. Nós vamos juntos. Realmente precisamos de uma casa de profetas maior. Por quê? Porque é muito apertada essa, precisamos de uma casa. Nós ajudamos uns aos outros a melhorar as suas condições. Cada um de nós tem esse dom dado por Deus. E na justa cooperação de toda a junta, diz Paulo aos Efésios, é que cresce o amor, a multiforme graça de Deus. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Esdras 10, 4. Encoraja os irmãos nas suas reformas. Não reformar a casa apenas, mas a sua reforma de vida, a sua reforma de trajeto para a glória de Deus. Esdras 10, versículo 4. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência e nós seremos contigo. Sê forte e age. Vai lá, Neemias. Você tem que fazer isso daí. Mas nós estaremos junto com você para fazer isso. Nós precisamos reformar muitas coisas. Nós precisamos renovar muitas coisas. Precisamos retornar ao Evangelho conforme o Evangelho foi pregado pelo Senhor Jesus, os apóstolos. Mas eu não posso fazer sozinho. Vem comigo. Pode ir que eu vou junto. É exatamente isso que Esdras está nos ensinando quando ele fala
com Neemias para reconstruir a espiritualidade do povo de Israel. Você, Neemias, vai lá e reforma o templo, e eu, como Esdras, vou lá reformar a espiritualidade do povo. Cada coisa, cada texto bonito. Mateus capítulo 18, versículo 19, fornece poder, esta cooperação, fornece eficácia, poder adicional nas orações. Quando um ora pelo outro, pelos problemas do outro, isso nos dá o encorajamento de que Deus, de acordo com a vontade dele, vai ouvir. E diz lá Mateus, então, 18, 19, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Orar, por isso que os nossos grupos devem compartilhar tanto as nossas alegrias quanto as nossas apreensões e como Deus tem abençoado. Porque nós dividimos, nós fornecemos uma pessoa a mais, um coração a mais para orar. E por fim, Marcos capítulo 2, versículo 3. Conduz os homens a Cristo. Nós temos que nos ajudar para conduzir as pessoas a Cristo. Eu não sei, reverendo Wagner, não sei pregar eficazmente na praça. Antigamente se fazia, hoje não faz isso mais, né? Mas alguns ainda fazem. Mas eu seguro o banco para que ele, seguro o microfone, seguro a cadeira, o banquinho para que ele suba e pregue. É assim que está acontecendo. Para que os nossos vídeos cheguem, para que os cultos online cheguem na casa dos irmãos, muitos irmãos estão por trás das câmeras. Está ali trabalhando, pessoas que vocês nem... Será? Sim. Estão ali os nossos queridos irmãos que operam, né, o celular, o computador, para poder você receber na sua casa. E assim, nós precisamos de vocês, para que vocês distribuam, né, junto comigo, distribuam para que os homens cheguem a Cristo. Marcos 2, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Nós conhecemos a história. Eles abrem o telhado e lá desce o paralítico. E esses homens que cooperaram, ajudaram, foram exaltados pelo Senhor Jesus. Amados, nós não somos os donos de todos os dons. É por isso que Deus deu um dom para cada um. Uma habilidade espiritual para cada pessoa. Não existe cristão convertido sem que receba pelo menos um dom. Mas também o corpo não anda se não tiver a cooperação de todos os membros. A igreja também não. Então, a cooperação entre os cristãos é essencial para os empreendimentos religiosos. Sustenta na fraqueza, encoraja nos conflitos, inspira a melhorar as suas condições, encoraja as reformas, fornece poder adicional nas orações e conduz os homens a Cristo. Que seja assim. E a nossa igreja, então, como reloginho, usando todas as engrenagens, até a menorzinha, vai fazer com que o corpo de Cristo nesta terra, a nossa cidade, seja visto pelos homens como o verdadeiro Cristo. Santo Deus, nós agradecemos porque o Senhor dá a cada um de nós um dom espiritual, uma habilidade especial. Senhor, nós agradecemos porque todos devem trabalhar juntos para que tudo funcione. Nós não vivemos sem o outro irmão. Nós não vivemos sem o desenvolvimento do dom do outro irmão. Nós precisamos também uns dos outros para desenvolver os nossos dons e os nossos talentos. Nos ajude, Senhor, nesta justa cooperação, fazer com que o mundo veja quem o Senhor é, para que o mundo desfrute do seu amor e ame a Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Grande abraço a todos, que Deus os abençoe.